Vamos lá, mais um dia. Esperando a galera entrar aí. Boa noite, pessoal. Vamos começar mais um dia. Mais uma live extraordinária. Deus fará grandes coisas hoje. Em nome de Jesus. Pessoal, vamos convidando aí o pessoal. Fala, Bruno. E aí? Vamos convidando o pessoal aí pra gente começar nossa live. Já a minha convidada tá entrando aí, a Arielle. E a gente vai ter um bate-papo incrível. Qualquer falha aí na conexão, vocês me dão um feedback, por favor. Qualquer falha na comunicação, se estiver baixo, vocês me dão um feedback aí pra gente estar ajustando e tendo esse bate-papo incrível aí. Hoje falando mais uma vez de romper em fé. E aí, vamos lá. Vou convidar aqui agora a Arielle pra gente começar esse bate-papo. Pessoal, vai enviando aí o aviãozinho pra todo mundo. Vamos começar esse bate-papo aí, que o negócio vai ser extraordinário hoje. Vai ser forte o agir de Deus. Vamos lá, convida todo mundo e vamos embora. Vamos lá, começar o nosso bate-papo. Pessoal, ontem a gente teve o primeiro dia da abertura das lives sobre romper em fé. E eu dei um exemplo ontem em cima de Ezequiel 37, como o meu entendimento do que seria romper em fé. E hoje eu vou trazer para vocês duas palavras, dois versículos que estão na Bíblia, e eles mexem muito comigo e me mostram duas situações adversas, duas situações complicadas, mas onde Deus faz com que a pessoa consiga romper em fé, consiga crer, romper em fé e ter um comportamento meio de uma situação adversa, para que ela consiga viver o extraordinário de Deus. Então, é isso que eu vou falar para vocês hoje. E vamos começar esse bate-papo aí. Vamos iniciar com uma oração, enquanto a Arielle está conseguindo entrar aí. Enquanto ela não entra, vamos começar com uma oração para Deus abençoar e essa live ser tremenda. Pai, em nome de Jesus, eu entro na sua presença hoje, te rendendo graças, te rendendo louvor, pedindo que o Senhor tire as vendas espirituais de todos aqueles que estão aqui me assistindo, todos aqueles aonde essa live irá chegar, que o Senhor comece a bradar diferente na vida deles, que o Senhor possa trazer o entendimento à sua palavra, que ela entre como semente ao coração dessas pessoas, e que o Espírito Santo venha regar cada vez mais e mais, e que o Senhor abra o entendimento, tanto no âmbito empresarial como também no âmbito espiritual, que essas pessoas comecem a romper em fé, comecem a viver o sobrenatural e possam enxergar a sua mão sobre a vida delas. Pai, eu te peço que não sejam as minhas palavras, mas sejam as suas palavras hoje, tomando a frente da situação e fazendo o seu querer e botando a sua palavra à disposição, ao entendimento dessas pessoas, em nome de Jesus. E eu consagro essa live para Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque eu creio que consagramos os nossos planos ao Senhor e tudo nos é bem sucedido. Então eu creio que essa live será bem sucedida, porque o propósito é o reino, o propósito é para a honra e glória do Seu nome. Amém. E aí, pessoal, vamos começar esse bate-papo. Deixa eu ver se a Arielle consegue entrar aqui. Vamos lá. Convidar ela aqui para entrar. Enquanto ela vai tentando entrar aí, eu vou trazer para vocês hoje dois versículos. E o primeiro é quando Jesus vai ao encontro de Pedro após uma noite de tentativa de pesca, e Pedro ele não consegue pescar nada. E eu acredito
que no momento onde Pedro está na praia e se encontra com Jesus, ele está completamente frustrado, completamente exausto. Imagina como deve ser você passar a noite toda fazendo força, porque pescar, o cara tem que lançar a rede, já é um exercício, puxar ela, tá gastando energia, fazendo força. Imagina como deve ser desgastante você jogar a rede a noite toda, em meio ao frio da madrugada, naquela região. A gente entende que de dia é um calor tremendo, mas à noite há brisas suaves e à noite que tem um frio tremendo. Então, provavelmente, naquela madrugada, naquela noite inteira, onde Pedro lança a rede, não só ele está tendo um desgaste, um esforço físico, ele também começa a ter um desconforto, começa a sentir frio. Não sei se ele estava preparado, provavelmente ele devia estar preparado com roupas para aguentar o frio, mas a gente entende que quem vai ao mar para pescar não consegue não se molhar. Não existe essa possibilidade, não tem como você ir pescar e não se molhar. Então, ainda que ele tivesse preparado com roupas, ele passou frio, ele teve o desconforto de passar a madrugada toda lançando a rede e não conseguindo pescar nada, fazendo esforço físico, ainda com a roupa molhada. Se ele tirou a roupa, ele sentiu frio, e se ele permaneceu com a roupa, ele também sentiu frio. Então, o que eu quero dizer para você é que era extremamente desconfortável, desgastante. E quando ele chega à praia, imagina ele chegando após todo esse contexto, e Jesus fala para ele: Pedro, entra dentro do seu barco, vai até o caminho e lança sua rede. Vai lá, volta para o meio do mar e lança sua rede. Ó, a Arielle chegou aí, vou convidar ela aqui. Mais um. Vamos lá. Guardando ela chegar aí. Enquanto ela vai se conectando aí, eu vou seguindo aqui. Seguinte, e aí Jesus manda ele voltar para o meio do mar, fala assim: lança a rede. Vai lá, vai de novo, pega seu barquinho, bota de novo, rema, se esforça mais um pouquinho, vai até o meio do mar e lança a rede. Imagina o que se passa na cabeça de Pedro nesse momento. Imagina. Arielle, eu acho que se não estiver dando certo aí, você me fala que o som estourou? Espera aí. Vou desligar aqui. Aí, Arielle, se não estiver conseguindo, você me dá um alô aí que a gente cancela aqui e você me envia. Vê se melhorou o som aí, pessoal. Pessoal, dá um feedback. Quem estiver me ouvindo aí, me dá um feedback aí. Marcão, Bruno. Então, imagina que situação extremamente desconfortável. Pedro, depois de todo esse contexto, Jesus manda ele voltar. O que passa na cabeça dele? Fala assim: cara, tô desgastado, tô sem força, tô com frio, tô com fome. Passei a madrugada toda e nada pesquei, e ele tá mandando eu voltar pro lugar onde eu já fui e não tinha peixe. E aí, deu certo aí, Arielle? Tô aguardando você aqui, mas tá desafiador. Amiga, tenta me enviar o convite, porque eu acho que tá desafiador aqui. Galera, quando tem algo desafiador assim, para começar uma live, eu entendo que o inimigo não quer que a palavra de Deus chegue até vocês para que haja um destravar. Mas vamos lá, que vai dar certo. Vamos lá, vamos lá. Vê se deu certo aí, Arielle.
Enfim, então, Pedro, mesmo nessa situação, ouvindo a palavra de Jesus, sabendo em quem ele estava crendo, ele vai em direção ao mar, resolve se esforçar e lançar a rede. Gente, o que Pedro fez nesse momento foi tomar um comportamento de quem estava crendo, foi tomar um posicionamento. Opa. Arielle, me envia novamente o convite aí, porque não tá indo. Deixa eu ver, te enviar aqui para ver se dá certo, amiga. Que eu acho que o meu não tá indo. Pessoal, a conexão tá boa, tá ruim? Vamos lá, vai dar certo. Isso daqui vai dar certo. Aí, Arielle, o pessoal tá falando para você entrar e sair da live. Entrar e sair novamente. E tentar me enviar o convite para ver. Calma aí. Galera, vamos lá que vai dar certo. Vamos lá que vai dar certo. Mas enfim. Então Pedro, ele nesse momento, após ele estar extremamente cansado, ele resolve, ele tomou uma decisão. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que Pedro nesse momento, independente do cansaço, independente da frustração, independente da decepção, da angústia, ele vai e toma uma decisão. Ele decidiu crer na palavra de Jesus, mas automaticamente ele exerce um comportamento de quem está crendo e volta para o mar e se esforça mais um pouco. Ele lança novamente a rede. E a Bíblia vai nos dizer que após a volta dele, de ter lançado a rede, após a palavra de Jesus, ele fala, e ele deixa bem claro o seguinte: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Ele estava crendo totalmente na palavra de Jesus e por isso ele voltou ao mar e exerceu um comportamento. Ele lutou contra seu cansaço, contra a sua preguiça, contra a sua frustração e foi adiante e tentou mais uma vez e lançou a rede. E a Bíblia vai nos dizer que ele teve uma pesca como nunca antes em toda a sua vida. Ele teve peixes para dar, vender e ainda consumir. O que eu quero dizer para vocês com essa palavra, o que vem ao meu entendimento, o que mostra o que é romper em fé, que o maior sabotador da nossa vida somos nós mesmos. Quando, ainda que a gente tenha uma palavra, ainda que a gente tenha... sabe que Deus vai virar, o que a gente consegue virar, o desânimo é tão pertinente em nossa vida, que ele não consegue. Deixa eu enviar aqui novamente para Arielle a live. Vamos lá. Agora deu certo. E aí... Glória a Deus, hein, amigo? Glória a Deus, deu certo. Deu certo, o inimigo tentou criar um tumulto aí, mas tá derrotado. Já é derrotado em nome de Jesus. O que ele tem para fazer, ele vai fazer e vai acontecer e não tem o que ele faz. Opa! Deu uma travada aqui, mas eu creio que ele já está fazendo. Eu creio que Deus já está fazendo, o inimigo já está furioso, porque ele sabe que há um destravar hoje. E para eu continuar desenvolvendo o assunto... agradecer a sua presença. Para mim é uma honra estar dividindo essa live com você. Sou seu fã, adoro suas músicas. Você sabe que tem uma música em especial que eu sou extremamente fã dela, ouço muito. Depois até, se der tempo, vou pedir que você cante só um pouquinho, sem querer pedir muito, que é aquela tua presença, né? Com certeza.
E também, assim, falar que eu admiro muito você como pessoa, admiro sua família, seu esposo, ó, é um cara 10, é um dos caras mais gente boa que eu já conheci. Quero mandar um abraço pro Ele é Joel, muito tranquilo. mandar pra ele, pô, cara, super gente boa. E a sua filha, cara, eu sou fã da Valentina, que menina fofa, fã dela. Obrigada, obrigada, Ju. Pouco, agora eu não sei se a minha, aqui a minha live que tá travando ou é aí. Aqui deu Se umas tá duas travando para você. mas parece que agora tá ok. Deu duas travadas, mas tá ok. Então, o que eu quero, o que eu tava falando aqui, que a nossa live hoje é Rompendo em Fé, eu tenho dois versículos para falar que mexem muito ao meu coração e eu tô trazendo também você aqui hoje para falar um pouco da sua experiência, que eu tenho certeza que você já rompeu muito em fé e ainda vai continuar rompendo. Eu creio nisso. É, e assim, eu tava explicando um pouco sobre a questão do versículo que mexe muito comigo, que é quando Jesus ele fala para Pedro, após uma noite de frustração, de cansaço físico, de cansaço mental, fala assim, ó, volta pro seu barco, vai pro meio do mar e taca a rede novamente. E aí tem duas situações. Uma que ele tem que crer em meio à adversidade, porque ele tinha acabado de ir lá e nada aconteceu, e o outro é que ele tem que vencer a própria frustração do cansaço mental e físico. Mas ele toma uma decisão. E Pedro vai até lá e ele fala assim, sobre a sua palavra, eu vou lá e lançarei a rede. E ele exerce, ele tem uma fé, que ele crê na palavra, na promessa, ele crê na promessa e ele exerce um comportamento. E ele vai adiante. E aí ele lança a rede e a Bíblia vai dizer que ele teve uma pesca como nunca antes em sua vida. Teve peixe para dar, vender e consumir, etc e tal. E o que que isso mostra para mim? Tá? A minha verdade não é a verdade absoluta, mas ela é minha verdade. Isso mostra para mim o seguinte, que Jesus quer nos ensinar que devemos ter persistência, que o maior inimigo da nossa vida, às vezes, somos nós mesmos. Porque a gente desiste no meio do caminho, porque a gente se sente cansado, a gente se sente frustrado por um dia ruim ou por uma fase ruim, e a gente acha que aquele dia ou aquela fase determina quem nós somos. E não é por aí. Então Pedro, ele rompe em fé, ele quebra todas as barreiras, porque ele diz para o cansaço dele assim, eu vou lá porque eu não vou desistir, porque tem um Deus que me garante que faz por mim. Então eu sigo lá e vou ser vitorioso. Então ele consegue se entregar por inteiro a um propósito. E nessa quarta eu entendi que quem tem propósito se entrega por inteiro. Quando ele foi lá, ele não foi assim, vou tacar uma vez a rede, se não der certo eu vou para casa. Ah, não, vou lá tentar só mais uma vez e se eu olhar que o mar tá meio complicado de chegar, não vou até lá. Não, não. Ele se entregou por inteiro. Ele falou assim, mestre, sobre a sua palavra eu vou lá e jogo a minha rede. Ele foi de encontro ao propósito, que era fazer uma pesca abundante. Então, quem tem propósito se entrega por inteiro. E ele tomou uma decisão de não se auto-sabotar. E muitas vezes em nossas vidas, nós nos sabotamos com situações que são de extremo desconforto, que são de desgaste. E a gente deixa nossa preguiça, nossa frustração, o nosso cansaço dominar a situação e eles simplesmente nos paralisam. Então, dentro dessa palavra, eu quero trazer para vocês o entendimento de romper em fé. E aí eu peço que você me ajude agora com uma experiência onde você consegue mostrar o que é romper em fé para essa galera que nos assiste. A paz a todos. Eu também quero dizer que é uma alegria bem grande estar aqui com você. Eu acredito que o que Deus tem para a tua vida é muito maior que você sonha e imagina, e você só está começando. E o importante é a coragem. Eu acho que o segredo do cristão é ter coragem, é romper a todos os dias, derrubar o gigante. Todos nós temos um gigante, vários gigantes.
Eu tenho uma música que eu gravei, porque realmente eu estava derrubando vários gigantes, bem nessa época. E eu cantei muito no Rio de Janeiro. Estou em guerra. E o crente é assim, cada um tem a sua guerra, diferente da outra, mas o importante é a gente enfrentar com a força que vem do alto, porque não é nossa. A gente não tem força suficiente. Tem vezes que a gente acorda realmente, não estamos bem, mas aquilo não define quem nós somos, não define nossa força. O que define é a graça, é a coragem, é a ousadia que Deus já derramou sobre nós, está sobre nós. Temos que ousar, temos que ser cheios do Espírito Santo, derrubar os gigantes com a estratégia que vem do céu. E eu realmente, você falando de romper em fé, eu lembro toda a minha trajetória foi rompendo em fé. É fé todos os dias. É você olhar no alvo, lembrar quem te chamou, aí você fala assim, não, peraí, deixa eu me entregar ao propósito de vida, porque eu acredito muito, Júnior, que todos nós temos um propósito aqui nessa terra. Ninguém veio por acaso, você não veio por acaso. Não aceite isso para a tua vida, que a tua vida é um acaso. Não, nós viemos para uma missão, nós viemos para um propósito de vida. Deus me escolheu, Deus te escolheu. Você que está do outro lado, com certeza tem uma história linda de vida. É um guerreiro que vence guerra, vence batalhas a todos os dias. Então, ao acordar, eu faço aos meus stories assim, um agradecimento sempre especial ao Senhor, e eu sempre incentivo a quem está comigo nos stories de manhã a agradecer ao Senhor por mais um dia de vida, mais um dia, uma guerra vencida. Com o Senhor a gente vence. Mas o que é o segredo? O segredo é a coragem. É a coragem de acreditar e falar assim, ó, Deus está comigo no barco. Vai acontecer, vai dar tudo bem, a pesca vai ser grande. É isso, é acreditar, é ter a coragem e enfrentar as guerras. É o que nós precisamos. Eu lembro que quando eu tinha 12 anos, já era o maior sonho de ser uma adoradora. Mas nós não tínhamos condições, Júnior. Aqui na minha casa, meu pai e minha mãe, na casa dos meus pais, eles não tinham condições. Meu pai era soldado da Polícia Militar e ele ganhava um salário suficiente para cuidar da gente. E eu já adorava com uma bicicleta, que meu pai comprou uma bicicleta. E essa bicicleta ele me levava em todas as regiões de Curitiba, os bairros mais simples. Aí eu ganhei de presente. Um pastor viu eu cantando, pastor bem conhecido aqui de Curitiba, pastor Takayama. Ele me viu cantando, ele me deu de presente. Ele me deu de presente essa gravação, porque ele viu que eu amava fazer aquilo, muito criança, mas eu fazia com tanto entusiasmo, com tanto amor. E ele falou para os meus pais assim, eu tô dando de presente uma gravação para vocês, que eu tô vendo que vocês direto estão aí nos cultos, nos congressos. Só que foi um desafio, porque ele deu esse presente, mas ele falou bem assim, olha só que essa gravação, ela é em Londrina, no Paraná. Londrina, aqui pra gente, de Curitiba, é 700 quilômetros. Aí ele falou assim, tá tudo pago, mas tá com vocês agora. Aí a minha mãe olhou para mim, filha, vai dar tudo certo. Confia no Senhor. Vamos usar a nossa fé. Júnior, eu vou te falar que a minha mãe só tinha o dinheiro da passagem de ônibus para ir, para voltar. Nós não tínhamos condições para comer um lanche, a gente não tinha para dormir no hotel, a gente não tinha o dinheiro. Mas o que ela falou assim, filha, é um presente do céu, nós vamos realizar. O Senhor falou e Deus está conosco. Aí eu fui, né, confiando na mãe, né, eu falei, bom, a minha mãe tá comigo, tá tudo certo, e Deus com a gente, já deu tudo certo. Aí nós fomos para Londrina, Paraná. Em um dia, eu lembro que eu fiz uma gravação de 10 músicas no CD. Eu gravei o CD todinho num dia. Aí, na hora da parte da noite, ele falou bem assim, vocês já reservaram hotel? Minha mãe falou, não, a gente vai ficar na rodoviária mesmo, se tiver o próximo ônibus que tiver, a gente pega, não se preocupa não, porque a gente foi, acreditou num sonho de Deus para nossa vida e a gente tinha certeza que nós tínhamos que fazer a nossa parte também.
Porque tem muita gente que fala, Deus falou, vai acontecer. Acho que vai cair do céu na tua cabeça aquilo e pronto, vai acontecer. Não, Deus dá o presente e fala, filha, é teu. Ouse, venha, avance, vá, conquiste. Aí nós fomos, nós gravamos na hora de dormir. E Deus usou, o produtor falou bem assim, olha só, vou deixar pago aqui do lado da rodoviária, tem um hotel bem legal, eu vou deixar vocês aí de manhã é o ônibus de vocês, senão nós iríamos ficar de madrugada todinha lá, eu, minha mãe, eu com 12 anos, mas acreditando que o melhor de Deus estava por vir. A minha mãe sempre foi uma mulher muito de fé, meu pai também. Quando Deus falou conosco pela primeira vez, eu tinha 5 anos, Júnior. Uma igreja aqui em Curitiba, a igreja pentecostal. Eu sou do manto, eu sou pentecostal. Eu gosto de dar uns glórias. Somos dois, somos dois. Eu sei que a tua igreja é do manto. Somos dois. Aí eu adoro, né? Eu gosto desses cultos avivados. Por quê? Porque eu cresci nesses cultos avivados. Nas garagens aqui em Curitiba, muitas garagens de oração. Tem e era um comum também do manto, né? Que adora o manto. André Vitor. Né? Nossa, aquele lá, se não tiver manto, ele faz o manto descer, né? Ele provoca. Eu amo esse amigo nosso em comum, André, porque ele provoca a presença de Deus, ele invoca e vem e desce, né, Ju? É incrível. Incrível demais. Então, quando Deus falou com a gente pela primeira vez, eu tinha 5 anos. E Deus usou eu num trabalho de juventude. Eu chorava muito, sentia muito a presença de Deus, muito pequenininha, tamanho da Valentina, com 5 anos de idade. Aí eu não sabia o que estava acontecendo, eu só sei que eu chorava, eu sentia a graça, a glória de Deus, e eu colocava a mãozinha no rosto e chorava demais. Aí a missionária falou bem assim, quem são os pais dessa criança que não para de chorar aqui na frente? Aí meus pais levantaram as mãos e falaram bem assim, olha, mas esse choro que está acontecendo aqui não é por acaso. Deus tem um chamado na vida dessa garota e Deus levará ela aos 4 cantos da terra louvando ao nome dele. Mas está na mão de vocês ensinar essa verdade, guardar essa promessa no coração e continuar. Essa guerra é com vocês agora. Aí meu pai, ele comprou uma bicicleta. Foi a condição que nós tínhamos de começar. Mas tem que ter o começo, tem que ter o passo. A gente tem que dar esse passo. Aí meu pai comprou uma bicicleta, pegou um travesseiro, Júnior, e deixava em cima da bicicleta. Aí nós rodávamos todos os bairros de Curitiba ali, louvando, dando lugar na terra, rodopiando. Adorando a Deus e as promessas acontecendo. E a gente confiou com a fé, com coragem. A gente realmente rompeu cada guerra. A gente conseguiu conquistar, entrar em lugares assim que você fala assim, é só com a graça, com a presença de Deus. Porque todos os dias Deus nos dá uma estratégia, uma armadura diferente para a gente vencer aquela guerra. Mas você tem que ter fé, você tem que olhar não no que está acontecendo, não no agora. Nós temos que olhar que aquilo é um propósito de Deus e perguntar assim, o que isso tem para eu aprender nesse momento? Algo tem nisso para aprender. Uma guerra, uma luta, uma porta fechada. Você não tem que olhar assim reclamando. Você tem que ir adorando e tendo a certeza que o milagre vai acontecer. Que aquilo é momentâneo. E isso está extraindo de você algo incrível. Um verdadeiro adorador. Um adorador de verdade. Nasce em momentos assim, de guerra, no deserto, no choro. E eu creio. E é assim que rompemos muitas guerras. E muita oração, acreditando, olhando lá na força, lá do céu. O que acontece? Desceu para mim aqui agora uma chave que me trouxe um entendimento aqui. Você está falando, eu estou tendo um entendimento que é o seguinte. Se a pessoa já está numa situação desafiadora, desconfortável, como Pedro estava naquela situação, como eu já enfrentei muitas, e pelo que você está me contando aí, também estava em uma situação assim, cara, não tinha condição, correto? Não. Então, o que nos resta a não ser crer?
Porque se você não crê e não persiste, você ia ficar estagnada, ou você iria sucumbir. No caso, não você, no caso eu estou dizendo de Pedro. Se ele não vai adiante, se ele decide... Gente, ele não tinha mais opção. Ele tinha feito uma noite inteira frustrada, e se ele vai para casa, assim, Jesus deu para ele a única chance para ele. Ou você crê, ou você vai ficar parado. É como, tipo assim, eu tenho uma promessa para sua vida, vai à luta que hoje eu te faço vencedor. Mas você já está em casa depressivo e não quer fazer nada. E aí você decide não crer, sendo que sua única opção é crer. Sua única opção é romper em fé. Porque você não tem mais opção, você já está parado em casa, você já está estagnado, você já está parado na vida. Então você não tem opção. É tão interessante que a nossa única opção é romper em fé, é crer. Então, se a gente não estiver atento a isso, é tipo assim, tô jogando a toalha. Então, o que eu creio de romper em fé, assim como na sua história e como também na minha, eu digo para vocês, se vocês pararem para analisar calmamente, vocês não têm outra opção. Ou segue e dá a mão com Jesus e vai ser vitorioso, ou nada vai acontecer, mas se nada acontecer, você continua na mesma. Você não tem opção, a sua única opção é crer. E se creres, verás a glória de Deus. Não tem opção. E outro versículo que eu pensei muito, e é o seguinte, é quando, também na história de Pedro, Jesus vai ao encontro deles no meio do mar revolto, eles estão no barco, e Jesus vai e fala assim, aí Pedro fala, és tu que vens, Senhor? Ele fala, sou eu, Pedro. Ele, se é você, então me faça ir até ti. E ele manda Pedro caminhar. Mais uma vez, olha que parada desafiadora. Imagina você no meio do mar, no meio de uma tempestade, e Jesus fala para você assim, vem, caminha aqui, vem ao meu encontro, que você vai andar sobre as águas. E aí a pessoa, no meio da... Cara, tava uma tempestade. No meio da tempestade ele cai no mar, é tipo assim, eu vou me afogar. Eu vou passar um perrengue que eu não vou conseguir voltar para cima do mar, para cima do barco. Então nessa situação, a gente vê mais uma situação, uma é onde Pedro, ele crê e ele vence a autossabotagem, ou seja, ele vence a si mesmo quando ele vai para o meio do mar e lança a rede, porque ele vence o próprio cansaço físico e mental. E nessa situação, ele simplesmente decide crer no impossível, porque ir e jogar a rede, ele ainda poderia ter justificativa de, o peixe chegou agora, tá amanhecendo o dia, e peixe só aparece ao amanhecer do dia. Mas nessa situação, onde ele anda sobre as águas, ele decidiu crer no impossível, no improvável, no sobrenatural. Em nossas vidas, você tem que crer. Às vezes é questão de você vencer o seu próprio cansaço e persistir, como também em outras situações é você viver o sobrenatural, é você falar assim, cara, eu não tô vendo nada, não tenho o que fazer, o mar tá revolto, mas eu vou me jogar porque eu quero ir até você, porque eu quero ver que é possível. E só vai ver que é possível quem se joga direto nesse propósito, quem se joga direto numa fé extraordinária, porque Pedro ali, ele trouxe um nível de fé que fez com que ele conseguisse andar sobre a água, que paralisou aquela situação, fez a água se transformar numa matéria física e ele andou, caminhou. Foi totalmente força da fé. Ou, para quem não entende, força do pensamento. É como se você tivesse... Mais uma vez eu vou falar aqui de negócios que estão falidos, mas existem tipos de negócios que eles estão falidos por falta de gestão, por falta como é que se fala? De disposição do dono trabalhar, do dono buscar algo diferente, ou buscar estudo, ferramentas para fazer o negócio prosperar, para ir à luta. Vou dar até um exemplo aqui. De repente,
Você é uma cantora que fez um mega sucesso, mas hoje você está estagnada e você sabe que você tem potencial para fazer sucesso. Mas travou aqui, travou aqui. Mas se você não fizer música e não inovar, não fazer outras coisas para você continuar vivendo, continuar seguindo o seu propósito, fazendo algo para você, você vai ficar parado na inércia. Então você vai se perder no tempo, vão chegar novos cantores, novas músicas, as suas vão ficar antigas e por aí vai. E a mesma coisa para o cara que começa a ter preguiça porque o negócio está difícil e começa a não querer trabalhar. E nesse caso de andar sobre as águas, é o caso de alguém que vem do nada. Simplesmente olha para Jesus, porque a grande chave ali, então pega essa chave, pessoal, a grande chave ali foi que Pedro olhou para Jesus, porque a Bíblia vai dizer que quando ele olha para baixo, ele cai, ele começa a descer nas águas. Então, no momento, ele não somente acreditou numa palavra, mas ele olhou para Cristo e falou assim: eu vou. Então ele manteve os olhos firmes. É aquela questão, não desvia seus olhos nem para a direita nem para a esquerda. Mantém os olhos firmes olhando para Jesus. Então, para você que não sabe como começar, que não sabe como ir adiante, porque você não tem condições, porque você não vê possibilidades, foi exatamente o que a Arielle acabou de falar, pessoal. Ela simplesmente não viu possibilidade, porque não existia possibilidade. Mas aconteceu uma promessa. E ela e a mãe dela se apegaram na promessa e se lançaram no propósito por inteiro. Ela não sabia como seria, mas ela olhou para Jesus e foi adiante. Ela foi adiante e aí Deus fez acontecer. Deus proverá. E ele proveu na vida dela. Já tinha lá uma cama quentinha, um hotel esperando, pronto para repousar e seguir viagem. Sabe que eu lembro, amigo? Eu lembro que eu estava cantando no interior de São Paulo. Depois que eu louvei, eu fiquei sentada ao lado do púlpito, ao lado do altar. O pregador, muito usado por Deus, ele falou assim, cantora, ele falou assim, cantora, não sei que mistério é esse. Quando fala assim, eu já, glória de Deus! Ele, não sei que mistério é esse, mas eu vejo o seu nome, isso quer ver? Há 12 anos atrás. Ele falou assim, eu vejo o seu nome e vejo assim escrito Rio de Janeiro. Arielle Bonatti, Rio de Janeiro. Ele falou, não entrego mais nada, porque senão vai ser da carne. Aí eu fiquei assim, amigo, eu fiquei assim, meu Deus, eu nunca cantei no Rio de Janeiro. Eu não tenho um amigo no Rio de Janeiro. Senhor, que mistério é esse? Sabe quando você fica assim, da onde que veio esse mistério? Só pode ter sido do céu, porque eu não sei o que vai acontecer. Aí até falei com o Joelson, falei assim, o que é que Deus tem pra gente? Meu nome, Rio de Janeiro, ele falou que via grande, assim, sabe? Meu nome grande, Rio de Janeiro. Olha só, naquela semana eu tava pensando em começar um novo projeto do meu CD. Aí eu conversei com um produtor musical para começar a arranjar minhas músicas. Aí ele é de São Paulo. Eu liguei para ele e falei, meu amigo, olha só, eu quero começar o projeto do meu CD e eu tenho um desejo muito grande de gravar meu CD contigo, que você arranje as músicas. Enfim, ele falou assim, Arielle, se eu te dizer que para a data que você quer, eu não vou conseguir entregar o teu trabalho. Olha só, depois de 2 dias que o pastor falou, Arielle em Rio de Janeiro. Ele falou assim, mas eu tenho um produtor que fez a Aline Barros, Elaine Jesus, essa galera toda. Só que ele é do Rio de Janeiro. Aí eu falei, opa, peraí, Rio de Janeiro? Aí eu falei assim, vamos ver o que Deus tem pra minha vida. Aí ele falou, é do Rio de Janeiro. Eu falei, mas, amigo, eu não conheço ninguém lá. Eu falei pra ele, tá? Como que eu faço? Ele falou, se você te for corajosa, eu já marco agora a reunião de vocês para conhecer, só que tem que ser no Rio de Janeiro. Eu falei, olha só o que Deus tá fazendo. Aí eu falei, pode marcar, eu vou, porque eu acreditei. Eu falei assim, Deus falou, meu nome, Rio de Janeiro, algo misterioso do céu Deus tem. Aí eu acreditei demais. Eu falei, então pode marcar essa reunião no Rio de Janeiro. Eu, mó corajosa, né? Marquei sem conhecer a pessoa, né? Sabia que ele era um produtor renomado, nossa, admirado pelo Brasil inteiro, musicalmente. Enfim, ele marcou essa reunião naquela semana. Eu fui com a minha mãe. Eu falei, mãe, bora?
tem coragem de ir comigo pro Rio de Janeiro? Vamos pegar. Fiz em 10 vezes, amigo, a passagem. Eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou acreditar, eu vou ousar. Nem que eu faça em 10 vezes no meu cartão, mas eu vou para esse Rio de Janeiro, onde tem algo do céu me esperando. Fui, o produtor me esperou lá, muito querido, com a sua família no aeroporto. E eu toda assim, né? Nunca tinha entrado no Rio de Janeiro. Eu falei, meu Deus, eu sei que algo o Senhor tem para minha vida. E eu creio, tá tudo nas suas mãos. Fui, cantei o meu repertório pro produtor. Aí, enfim, eu falei assim, olha, só que a nossa realidade de Curitiba é uma, os valores são diferentes para eu gravar em Curitiba. E Rio de Janeiro é outro nível de adoração. Eu falei, por favor, vamos conversar direito. Ele falou assim, não, primeiro canta suas músicas. Aí eu cantei a música, a primeira música que eu cantei foi a música que, para a glória do nome do Senhor, ficou um ano nas 10 mais em primeiro lugar em 2010. Eu cantei para ele, eu falei, toda envergonhada. Eu comecei. Duas mulheres ali chegaram chorando, de frente àquele rei logo foram falando. O vivo é meu filho, dela é quem morreu. A outra também disse, esse filho é meu. Estava em meu seio quando eu acordara, e a criança dela morta já estava. Por isso, rei, te peço, julga o meu favor. Deus sempre é fiel e da mãe sabe a dor. E o rei disse, traga essa criança, eu vou cortar. E a metade do filho a cada mãe vou entregar. E uma espada afiada o rei desembanhou. E uma daquelas mulheres suplicando então falou, entregue o meu filho a outra, melhor que vê-lo morrer. Salomão se levantou e o veredito fez saber. Entregou o menino àquela mãe e disse em bom som, somente o amor de mãe teria a tal decisão. Eu lembro que eu comecei a cantar lá no estúdio. Justo revela o escondido, justo socorre os aflitos. Ele falou, garota, quem quer te gravar agora sou eu, tá? Não é você que veio de Curitiba, quem quer te gravar sou eu. Eu falei, ô Glória, eu sei que algo do céu tá vindo quentinho pra minha vida. Aí, olha só. Aí eu falei assim, ó, amigo, então, eu abri meu coração, falei, a realidade é diferente de Curitiba, mas eu sei que Deus está na frente de tudo. Ele falou assim, faz o seguinte, você e eu, deixa Deus fazer e vamos deixando desenrolar as coisas. Eu falei, amém. Olha só, amigo, se eu não tivesse dado esse passo, essa coragem, essa ousadia, quando terminou meu CD, eu achei que era mais um CD independente, porque eu sempre fiz meu CD sem gravadora aqui em Curitiba. Aí ele não me falou nada. Aí o técnico que gravou, que mixou meu CD, ele deu de presente para dona Invelise de Oliveira, a presidente da MK Music aí do Rio de Janeiro. E não me falaram nada para não criar aquela expectativa, senão eu ia ficar maluca. Aí ele deu de presente para a Invelise. Naquela semana, eu vou dizer para você, eu vou contar um segredo. Ó, uma chave, igual você tá falando. Uma chave. Eu orei por 6 anos. Por 6 anos. Sabe quando você faz aquela oração oculto, que só cai lágrima dos olhos, e você desenha o teu sonho inteirinho aqui dentro, você acreditando, falando assim, Deus, aos meus olhos é impossível, mas eu creio que para o Senhor nada é impossível. E eu senti algo diferente quando eu fazia aquela oração. Há 6 anos eu nunca contei para ninguém essa oração. E eu orava para Deus, eu falava, Senhor, eu creio que um dia aqui no meu quarto, de joelhos dobrados, o meu telefone vai tocar. E um dia eu vou falar, eu falava assim, ó, e um dia eu vou falar alô, e o do outro lado vai falar assim, ó, aqui é a gravadora MK Music do Rio de Janeiro. E eles querem te contratar. Eu falei, Deus, para me acharem aqui em Curitiba hoje é impossível. Mas eu creio que o Senhor pode quebrar todas as barreiras. Eu creio que o Senhor pode fazer. Eu tenho fé. Por 6 anos eu orava desse jeito, desenhando dentro da minha mente, da forma e do jeito que eu queria. A chave, gente, a chave, olha aí, ó. Desenhe, sonhe, imagine como você estivesse sentindo já essa vitória, o gosto da vitória. Aí... Isso é forte, porque assim, diz que Deus gosta de realizar os sonhos específicos. Então ele manda a gente pedir coisas específicas. Você pediu uma coisa muito específica e aconteceu, para você ter certeza que foi ele que fez.
muito específico, que eu não queria abrir esse sonho com os outros. Porque, assim, se qualquer coisa os outros iam falar assim, ai, que maluca, tá imaginando algo impossível. Eu falo assim, deixa eu e Deus, deixa que eu imagino e ele faz e ele vai fazer o que é impossível acontecer. Aí, por 6 anos, eu fiz essa oração. E eles pegaram o meu CD e deram de presente para dona Iveli de Oliveira e falaram: olha, deixa eu te falar como Deus é lindo, Deus é tremendo, Ele ama que a gente seja ousado na fé e acreditar. No meu quarto, do jeito que eu sonhei, eu tava no meu quarto, o telefone tocou. Aí eu não tava na sala, não tava na cozinha, eu não tava em lugar nenhum, eu tava no meu quarto, como eu sonhei. Aí eu atendi o telefone e falou, do mesmo jeito, Júnior, do mesmo jeito que eu ouvia, sonhava. Falou assim, daqui da gravadora MK Music, a dona Invelise Oliveira, ela quer falar com você. Aí, ó, a gente pede, a gente sonha por anos, mas parece que a gente nunca está preparado para aquele momento. Porque o que Deus tem é muito grande e às vezes a nossa estrutura não está preparada. Aí eu falei, quer ver que é um trote, meu Deus do céu, será que é de verdade isso? Eu não estou acreditando. Aí ela falou, Arielle, você aí em Curitiba, vem para o Rio de Janeiro, porque você tem a cara da minha gravadora, eu estou mandando as passagens para te conhecer. Olha, para glória do Senhor, eu tô 10 anos na MK. A minha música, no primeiro ano que eu entrei, ficou 1 ano em primeiro lugar das 10 mais com essa música, Metade do Filho. Aí eu entendi, eu falei assim, olha só, por isso que eles falavam. Aquele pastor falou, Arielle, Rio de Janeiro. Eu morei, eu juro, por 6 anos no Rio de Janeiro. Eu só tô aqui esse ano por causa dessa reviravolta que Deus fez, que eu creio que tudo tem mistério e tem propósito na Terra. Mas eu tô aqui e morei por 6 anos no Rio de Janeiro. Deus fez coisas lindas, testemunhos lindos, conheci pessoas incríveis. Mas o que acontece? Se Deus falasse e eu não me movesse, não fosse aos braços do milagre, não me entregasse para os braços do nosso Deus, não aconteceria. Então, a fé nos move. A fé faz com que a gente vai muito, mas muito além do que a gente sonha, do que a gente imagina. Deus sempre tem muito mais e muito mais. E foi, você falando assim, desceu algo quente, eu lembrei desse manto. Não, assim, é muito interessante, porque quando começou esse período de pandemia, todo mundo sem trabalhar, todo mundo fechado, e eu falei assim, e agora? Eu preciso me movimentar, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu sou muito ativo, eu gosto de trabalhar todos os dias, eu preciso me movimentar. E eu tomei um passo de fé, de encontro ao meu propósito, mas que eu não tinha coragem, porque era meu maior medo. E sabe qual é o meu maior medo? Falar em público. Exatamente agora. Era. E eu entendi que quando eu venço o meu medo, eu vou rumo ao extraordinário na minha vida. Uau. Começou com uma live, eu não sabia nem o que falar, eu tentei preparar conteúdo de todas as formas, não tinha. Deus foi e me honrou. Eu falei, opa, já sei. Quando começar a live, eu faço uma oração. Fiz uma oração e tudo certo. Eu falei, show. Deus me garantiu nessa. Aí, nas outras, o que eu vou fazer? Eu convidei amigos. Falei, vou chamar amigos e eles me garantem. Falei com você, falei com inúmeras pessoas e todos vieram com o André. Falei, amigo, me ajuda nessa live, eu quero fazer essa live, mas eu não sei o que falar. Me garante, pelo menos fica lá comigo. E o André foi, falou, a Natália Leandro, você, e eu lembro isso. Aí, cara, olha que interessante. Eu lembro quando eu te chamei, você falou assim, nossa, mas eu não sei o que falar, eu tenho vergonha. E acabou que a gente não fez naquela época. E aí depois surgiu esse negócio das lives de cantores. Você deu um tema, né? Você deu um tema de empreendedorismo, não era? O tema de empreender, quarentena de oportunidades. Você falou assim, amigo, eu não sei o que falar. Não tem eu falei, ai, não é minha área, Jesus. Não é a sua área. Eu, tipo assim, é a minha, mas não é. Porque pode ser minha área empreender, mas não é minha área falar em público. Mas beleza, vamos embora. E aí eu sei que depois começou essas lives de vários cantores, secular e gospel. E eu sei que você não foi uma das primeiras a fazer, mas eu sei que a sua foi um dos maiores sucessos de live. Olha que extraordinário. Quando você não pensava nem em fazer live, logo depois, quando você faz, atinge um propósito muito maior. Tanto que ela foi um dos maiores sucessos, correto? Eu sei que ela foi. O que? A live? Qual? Falhou aqui. Cantando. A sua live cantando.
Nossa, foi um outro desafio, viu? Vou te falar que foi um desafio na semana. Aí a gente falou assim, vamos fazer? Vamos fazer. Tá, mas como? E os patrocínios, como fazer, viu? Aí eu fui descobrir que tinha quase trazer um estúdio para dentro de casa. Eu achei que era simples. Olha eu pensando, achando que era simples igual a nossa live aqui, ó, que liga o telefone e tá tudo certo. Que nada, a gente teve que trazer uma estrutura gigantesca aqui. Mas assim, ó, realmente é a coragem. Eu acho que nós não temos opção. O crente, para ter sucesso em todas as áreas, ser abundante, nós não temos opção. É ou é ser corajoso e ter fé. Essa é a armadura que a gente tem que acordar e vestir. Fala assim, ó, pronto. Não é, a gente não tira o pijama, aquela roupa confortável, a gente escolhe aquela roupinha para o dia, para a guerra. A nossa roupa diária que nós temos que vestir quando acordamos é a coragem e a fé. Não temos opções. Aí eu falei assim, nossa, nessa pandemia, meu Deus, o que a gente faz? E o povo, ele faz uma live para abençoar a gente e tal. Sabe aquela coisa assim, tudo novo. Falei, ai, Jesus, na igreja é tão diferente, né? A gente tá próximo, a gente vê os rostos, vê ali a galera recebendo, glorificando, adorando. Ai, foi assim, maravilhoso. Foi, graças a Deus, foi assim, Deus encheu meu coração de alegria, de desejo, encheu o coração do Joel, você teve muita coragem. E o importante é você se cercar de pessoas que sonham junto com você e que vestem a mesma roupa de coragem e de fé. Porque se você escolher ter pessoas ao seu lado que não estão no mesmo propósito, não têm a mesma visão, saia. Gente, troque a amizade, porque você tem que se cercar de pessoas cheias da presença de Deus, que quando você fala alguma coisa, fala assim, isso mesmo, vai que Deus está na frente, vai ser sucesso, vai ser bênção. E eu tenho selecionado, sabe, Júlia? Eu tenho selecionado pessoas para ficar ao meu lado. Eu estou olhando, eu estou pedindo muito, eu estou num tempo assim que eu falo, Jesus, me cerque de anjos. Envia anjos, eu quero ter anjos ao meu redor. Eu não quero ter quantidade de pessoas, eu quero ter anjos, que eu cuide deles, eles me cuidem, que eles me olhem como pessoa, primeiro como humana e que sejam cheios da presença de Deus. Eu quero viver com pessoas extraordinárias, pessoas cheias da graça de Deus. Aquelas pessoas que não estão no mesmo propósito, que não estão na mesma visão, eu falo, Jesus, arranca. Que eu não venha nem fazer esforço, que elas venham sair sozinha. Eu hoje na minha empresa, eu virei e falei até uma frase que eu ouvi do Leandro, que é o marido da Gabriela Rocha, o seguinte, que ele procura ser líder de heróis na empresa dele. Ele trata os colaboradores como heróis. E eu virei hoje para minha equipe e falei assim, cara, eu não quero liderar aqui profissionais de alta performance. Eu quero liderar heróis, porque vocês são os heróis que fazem esse sonho se tornar realidade todos os dias. E automaticamente esse sonho que vocês fazem se tornar realidade vai tornar o de vocês realidade. Então eu quero ser líder de heróis, de pessoas que conseguem entrar no mesmo propósito, entrar na mesma sinergia. E é o seguinte, como é que faz uma empresa ir certo? Não, às vezes não é o produto, não é a gestão, é o quê? E também não é a liderança, é uma equipe, é um time que consegue entrar em conexão, consegue acreditar junto, consegue se esforçar para fazer o negócio acontecer junto, e eles entram em sintonia, que aquilo cria uma sinergia igual uma engrenagem, e ela vai, ó, trabalhando assim, ó, pá, 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 pá. É igual um barco viking, que tem que uma galera remando de um lado e uma galera remando do outro. E tem um líder na frente. O líder ele pode estar na frente dando direção. Mas se um lado estiver remando mais do que o outro, ele não vai na direção que o líder está falando. Ele vai tomar outro rumo. Se ninguém remar, ele vai ficar à deriva. Então é o seguinte, o que vai fazer a grande diferença é o time. Ou seja, as pessoas que estão ao seu redor. Porque também as pessoas que estão ao nosso redor, elas geram um contágio. E esse contágio vai ser influenciador na nossa vida. Então é bom a gente analisar quem a gente anda, com qual o propósito e o porquê. Que aí você vai entender o como e o para onde. Entende? E assim, para resumir essa live, deixar assim uma chave para vocês, é o seguinte. 2 formas de você romper em fé. Uma, você entender que você não tem opção e você tem que romper em fé. Porque você não tem opção. Já está nessa situação seguinte. Ou você vai, ou então já
se entrega, porque não tem chance. Você vai, vai ser derrotado de qualquer forma. Então você não tem opção, então você tem que romper em fé, você tem que crer, você tem que... E a outra é o seguinte, não deixe o pensamento físico, o seu corpo físico, ditar as regras do seu dia, as suas regras. Não deixa o cansaço te dominar, não deixa a sua mente frustrada, decepcionada ou chateada ter domínio sobre as suas ações e suas decisões. Então a chave é o seguinte, domine sua mente para que você vença a autossabotagem e consiga romper em fé. E a outra é o seguinte, creia. Olhe para Jesus e tão somente creia e verás a glória de Deus. É isso que eu quero resumir para vocês. É uma forma É de isso, o Jairo fez isso, amigo, porque se Jairo, ele desse ouvido ao recado que foram dados, porque tem pessoa que ama dar recado ruim pra gente, ama tirar nosso foco da presença de Deus. Quando vem a gente cheio da graça, da presença, vê que a gente tá cheio de fé, tem pessoas que amam tirar, falar, não, ela não pode estar com essa fé, com essa presença toda de Deus. Aí eles gostam de emprestar a língua para Satanás, para tirar o nosso foco. E fizeram isso para Jairo. Se Jairo acreditasse no que falavam para ele, falasse, Jairo, deixa o mestre, larga a mão disso. A tua filha acabou de morrer, deixa. Ele não. O que ele fez? Ele mudou o caminho de Jesus. Ele clamou de uma forma tão que chamou a atenção, porque era um príncipe da sinagoga. Ele se humilhou de uma forma tão diferente no meio de todo mundo que ele mudou a rota de Jesus. Então, que nós possamos mudar a rota de Jesus. Fala assim, Jesus, eu tô aqui, eu quero a tua presença, eu não quero ouvir o que estão falando, eu não quero ouvir nem os meus pensamentos negativos, porque às vezes o maior gigante é nós mesmos, que nós temos que trabalhar com a nossa mente, que às vezes de manhã cedo a gente já acorda. Todo mundo é assim. Tem dia que eu acordo e parece que eu tô sentindo o pai aqui do meu lado. Mas tem dia que parece que eu tô... Sabe aquelas caneleiras da academia? Parece que eu tô andando dentro de casa com aquela caneleira. Eu falo, Jesus, o teu sangue tem poder, me ajuda. Aí sabe o segredo? Eu pego dentro no YouTube, eu entro numa mensagem gloriosa já de manhã. Eu já alimento a minha mente com coisas do céu pela manhã. Gente, isso é um segredo. Muda o nosso dia. Muda o nosso dia. As primeiras coisas que a gente absorve pela manhã é a definição como vai ser o seu dia. Se de manhã você acorda mal-humorado, pode crer que você vai bater o dedinho nos cantos das paredes de casa. Agora, se você acorda glorificando e enchendo a tua mente com coisas do céu, qualquer coisa fica pequeno. Não é o gigante que diminuiu, é você que virou um gigante tão grande que você começa a olhar tudo muito pequeno. Então, se encha de coisa boa, se encha coisa do céu, se encha de fé. Olhe para aquele que é muito maior que tudo que você está enfrentando. Ele é maior, ele está no controle de tudo, da minha vida, da tua vida, Júnior. Deus está cuidando da gente. Eu creio. E é até interessante porque toda vez que eu acordo de manhã, não vou falar que eu oro, ajoelho e oro, mas eu já acordo conversando na mente com Deus. E aí eu boto sempre um louvor. E o mais curioso de tudo é o seguinte, que eu gosto de louvores que falam da presença, porque eu acho que quem tem a presença de Deus, ele tem tudo. Não precisa mais de nada. Quem tem intimidade tem tudo, e a oração do justo pode muito seus efeitos. E uma das músicas que eu mais boto todos os dias é a sua. Canta só um refrãozinho dela pra galera, que o tempo já tá quase estourando, mas só pra gente encerrar com o refrão dessa música, aquela tua presença, porque... Com certeza! A gente tem 1 minuto e 56, mas vamos lá. Uau! Eu atravessaria um deserto sem água na botija. Eu cruzaria o oceano inteiro num barquinho de pilha. Se estiveres do meu lado, tudo isso eu faria. Quem tem o mundo e não te tem, não tem nada. Não adiantaria. Uma viagem à lua seria sem graça, sem tua companhia. Mas se estiveres do meu lado, o impossível eu faria. Aí tá o segredo, ó.
Tua presença vale mais que tudo, e eu me recuso a viver sem ti. Tua presença é o meu sustento.